Irei falar um pouquinho hoje sobre a obra Mercado de Veneza e qual a relação dessa obra de William Shakespeare, criado no ano de 1596, qual a importância dessa obra para o direito civil contratual e qual a comparação dessa época com o Brasil. É importante falar que essa obra aqui, ela trata alguns temas como intolerância religiosa, como as relações contratuais eram realizadas ao longo do tempo e como foi mudando essa história, ao longo da história, na verdade, como que essas relações humanas foram mudando. Também fala um pouquinho sobre preconceito social também, a segregação social que vivia aquela sociedade nessa época, mas é uma crítica bastante importante e vou correlacionar no próximo como que isso ocorre no Brasil. Bem, a gente vai falar um pouquinho como que é essa obra de William Shakespeare, criada em 1596, quais são os personagens, quais são os impactos do direito contratual brasileiro. Bem, é importante compreender o desenvolvimento histórico da narrativa. Na verdade, é uma peça criada por ele com o intuito de trazer questionamentos sociais sobre as atitudes realizadas e culturais da época. A gente vai falar sobre um pouquinho dos personagens. Tem Antônio, que é o mercador de Veneza, tem Basânio, amigo de Antônio e pretendente Pórtia. Pórtia é a princesa. Temos Sherlock, Graciliano, Lancelote, Leonardo, Nerissa, Jéssica e outros, que são apresentados durante a narrativa. Bem, a narrativa primeiramente começa com Basânio querendo se casar com Pórtia. Porém, para cortejá-la, ele deverá ter recursos financeiros, naquela época chamada como dote. Mas ele não tinha dinheiro porque ele estava à beira da falência. Então ele vai ao seu amigo Antônio e fala: Antônio, por gentileza, você poderia me emprestar algum dinheiro, realizar algum empréstimo para mim, já que eu sou o seu grande amigo. Antônio, por si só, não tem a quantidade de dinheiro que o Basânio quer, que é para cortejar, se não me engano, é 300 ducados, uma coisa assim, que é utilizado a moeda na narrativa. Bem, ele não tinha, apesar do Antônio ser um mercador de Veneza, ter bastante mercadorias, principalmente naquela época o mercantilismo era bastante forte, então ele tinha mercadorias internacionais, na verdade. Não tem tal crédito, que o Basânio queria para ela cortejar Pórtia, que é uma princesa, e seu pai deixou determinadas características para que, o seu cônjuge pudesse acertar, e se ele acertasse, que era descobrir em uma caixa vestida de chumbo, ouro e prata, na verdade como fossem umas arcas, na qual essa pessoa abria, e aí se a pessoa escolhesse a arca certa, eles teriam uma foto, então ela casaria com essa pessoa. Bem, como ele não tinha essa condição para poder entrar nessa fila de cortejamento, já que essa princesa ela sempre era bem quista e tinha esse desenvolvimento para poder realizar o casamento, ele foi atrás desse empréstimo. Porém, o seu amigo não tinha. O que aconteceu? Eles foram atrás dos judeus. Os judeus na história, basicamente, é visto com uma visão meio segregacionista, determinada quantia de dinheiro destinada para realizar essa fila aí, para estar nessa fila de espera para poder realizar esse sorteio, que no caso seria o casamento. Eles foram atrás dos judeus, que é visto na narrativa como um pessoal bastante esquecido, também que sofre bastante preconceito por ser judeus. A gente percebe que ao longo da história do mundo, os judeus sempre sofreram essa restrição, principalmente essa segregação pelo fato religioso. Então eles foram atrás do Sherlock. O Sherlock, ele é um judeu que tem bastante dinheiro, então ele consegue realizar esse empréstimo, porém com algumas condições peculiares que estará na concessão do contrato. A importância da narrativa do livro de trazer como que os judeus sofriam bastante restrição, principalmente no seu pensamento, na sua forma de agir,
né? E as cláusulas contratuais que o Sherlock realiza é que se o seu amigo Antônio, que é utilizado como garantia pelo Bassanio, já que ele não tinha nenhuma condição financeira, ele coloca o seu amigo como garantia todos os seus recursos. Porém, o que acontece? Como ele trabalha com mercadorias que são, digamos assim, internacionais nessa época, que são em outros países, nessa época não tinha muitas rotas marítimas, então tinha um desenvolvimento bastante forte entre os piratas que atacavam essas mercadorias. Então, Sherlock, ao realizar essa concessão de empréstimo, ficou um pé atrás se realmente iria receber tal valor convencionado. Podemos destacar que, como ocorriam esses riscos, o Sherlock concedeu, na verdade, esse empréstimo, porém houve umas cláusulas. É bastante importante compreender que esse livro traz a narrativa das relações comerciais, principalmente no que tange contrato. Foram pré-estabelecidas normas, na verdade cláusulas a ser seguidas, onde local em ser entregue determinada quantia, dia de ser entregue determinada quantia, que é a realização da tradição, visto no Código Civil até hoje, né, no Brasil. É importante compreender que também é previsto alguns princípios, como o da boa-fé. É importante também destacar que as cláusulas eram bastante diferentes que a gente vê hoje. Podemos ser comparados até com o trabalho escravo no Brasil, que os escravos eram vistos como os objetos, né, de posse dos seus donos. Então a gente percebe que assim uma relação no processo da gênese, né, da relação contratual. Irei falar um pouquinho sobre as cláusulas confeccionadas na narrativa do Mercador de Veneza. Bem, uma das cláusulas foram que, se não fosse entregue, se Antônio não conseguisse entregar o valor realizado pelo empréstimo no local determinado e na data determinada, ele estaria como garantia o seu próprio corpo. Uma das partes que é confeccionada seria o lado direito do seu peito, um pedaço de couro, né? E aí a gente percebe qual é a diferença que a gente tem no direito contratual brasileiro hoje, porque hoje esse fato desse contrato não seria convencionado de forma alguma, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana. Então foi concedido, né, determinado empréstimo, e o amigo de Antônio, que era o Basílio, ele conseguiu de fato cortejar a porta e conseguiu abrir a arca de chumbo, que de fato era aquela que detinha a foto dela, que ele poderia de fato casar com ela. Porém, o que acontece? Todas as embarcações do seu amigo Antônio foram deprejadas, muito se perderam ao longo do trajeto nas correntes marítimas, né, que é esse desenvolvimento aí de mercantilismo na época. Foram atacados por piratas, muitos naufrajaram. Então o que acontece? Ele não conseguiu pagar na data determinada, o valor determinado a Sherlock. Então ele teria que se crucificar e realizar de fato o que foi convencionado. É importante ressaltar que esse contrato foi convencionado em um cartório. É muito importante dizer isso, pois essas relações contratuais eram muito além do que o contrato, mas sim a questão. Então essas relações eram mais do que um contrato, era sim a questão da honra e da dignidade das pessoas que convencionaram determinado acordo. Então essa questão da palavra de honra, de homem ter palavra, de fato vem dessa época, na qual as pessoas se convencionaram e entraram em um acordo determinada coisa, e essa coisa deveria ser seguida, caso não, muitos pagariam com a morte. É muito importante também ressaltar que essa relação contratual também é prevista, como dito anteriormente, com a relação dos escravos. Os escravos eram vistos como posse, dito anteriormente, e essa posse deveria ser realizada em local determinado e valor determinado. Então a pessoa não teria nenhuma forma de dizer de fato como ela queria ser entregue ou ser até mesmo cuidada por seu determinado dono, porque não era visto como uma pessoa. Então o princípio da dignidade humana totalmente feito. Foi convencionado esse princípio e esses recursos, tanto os princípios de boa-fé, da questão das partes entrar em um consenso, como também o princípio da humanidade, logo após, né, quando há o processo de positivação
do direito, na quais são vistos ali como direitos naturais e direitos positivos, que aí se surgiu uma nova forma de compreender e de tentar dar uma seguridade jurídica, porque ficava muito à mercê das pessoas, porque era visto como algo corpóreo. Bem, chegou o dia, não houve pagamento no local. Como que o Sherlock foi realizar sua efetivação contratual? Bem, ele foi no tribunal, e nesse tribunal ele pediu para que fosse realizada determinada sentença para que ele pudesse realizar de fato o que foi convencionado no contrato, nas cláusulas do contrato. O que aconteceu foi que Antônio chamou seu amigo Bazzani e falou: amigo, você agora, eu lhe ajudei, você vai ter que me ajudar. Então, sua esposa, fantasiada de advogado, foi lá e conseguiu reverter a situação. O que acontece? Como deveria ser convencionado apenas 1 libra, mais ou menos, do peito, do lado esquerdo de Antônio, não teria, na verdade, o couro, carne, na verdade, foi o couro, uma coisa assim, não teria como realizar determinada apenas pesando, sem cortar. Então, não teria como, de fato, determinar. Então, na hora de realizar, de fato, né, a sentença do que seria feito, foram feita uma interpretação por meio da hermenêutica, na qual não era explícito que ele teria que... Não era explícito, a parte dele cortar era explícita. Porém, não era claro como que ele iria realizar tal, você não poderia realizar derramando uma gota de sangue, não poderia ter sangue, não tem lógica, não teria como ele realizar determinada ação sem que derramasse sangue, na verdade, do que matasse o próprio Antônio. Então, fizeram uma interpretação por meio das analogias, mas também por meio da interpretação contratual, hermenêutica, na qual foi explicitado que não teria como realizar determinada ação. Logo, como não foi realizada determinada ação convencionada, ele estaria meio que infligindo a justiça naquela época, meio entrando na justiça por uma causa que não teria solução. O que aconteceu foi que ele foi condenado em realizar uma multa por ter realizado determinada ação, como também, como ele realizou determinada ação, ele ainda foi sentenciado sobre a metade do seu patrimônio seria do Estado e a outra metade seria de sua filha, porque ele meio que deserdou a filha. E como ele era judeu, ele já era visto com os maus olhos na sociedade. Então, ele estaria atentando a vida a um cristão. Então, utilizaram essa questão religiosa para que ele pudesse também responder sobre. Então, é bastante evidente que, ao longo da narrativa, fica claro que há uma intolerância religiosa, mas que também a realização contratual de um contrato de algo que hoje em dia não seria possível, seria algo impossível, pois seria um contrato que feria totalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não seria de fato convencionado nos dias de hoje. Bem, essa determinada sentença também que levaria até a sua morte, porém o seu dono, que seria o Antônio, ele convencendo que não daria a morte dele, porém ele teria que mudar sua religião e se tornar cristão, né, por meio dessas percas aí de valores também que ele teria, que até ele se contrariou, e também ocorreu essa mudança de religião. Então é bastante claro compreender que a narrativa ela traz formas de como que essas relações contratuais previstas hoje no direito civil eram presentes naquela época. Como eu disse anteriormente, ao longo da história do Brasil, a gente teve determinadas relações contratuais parecidas, mas a relação contratual hoje em dia é totalmente diferente, porque elas têm alguns princípios, como o princípio da boa-fé, sobre como as partes podem chegar a um consenso e convencionar determinada coisa, né? Porque há uma particularidade. E é isso, a narrativa ela fala um pouquinho sobre como as relações contratuais eram realizadas anteriormente, qual o impacto dessas relações contratuais para a história, para o mundo, também qual a relação desse impacto para a relação do Código Civil brasileiro, que prevê alguns princípios, algumas cláusulas que devem ser seguidas, né?
mas que o objetivo e a relação humana ao longo das histórias sempre foram modificando. Então, hoje a gente percebe que há uma relação mais segura, que dá seguridade jurídica entre as partes realizar determinada coisa, porque há esses princípios que são basilares para a concretização da relação contratual. Podemos citar alguns princípios, como os princípios da formação contratual, que é a manifestação das vontades da parte, as negociações preliminares que são realizadas, a proposta, a aceitação, o momento da conclusão do contrato, todas essas fases no processo de formação foram vistas e analisadas na narrativa, como também são utilizadas hoje para convencionar esses contratos. E é entre duas pessoas, é entre três pessoas, como também os princípios, como o princípio da boa-fé, da função social, da manifestação das vontades e as responsabilidades pré-contratuais, que são aquelas realizadas antes do contrato pré-estabelecido, como também as interpretações contratuais, que são extremamente importantes, e também a interpretação, como que as partes podem se utilizar da aderência, né? Que elas não podem alterar determinadas cláusulas, mas como elas podem ir atrás de um consenso para determinar determinadas cláusulas. É importante também ressaltar que no título 5, fala um pouquinho, no Código Civil, ele fala um pouquinho sobre a visão geral dos contratos. Então, tem que ter algo que é possível, determinado e lícito. As partes devem estar convencionadas e pré-estabelecidas de acordo com os princípios contratuais para determinado contrato. Não pode utilizar de má fé para tentar atingir o outro, ou até mesmo relações contratuais que infringam esses determinadas cláusulas. Há uma liberdade contratual, só que essa liberdade vai até o ponto que é ilícito. Então, essas caracterizações são também vistas e observadas ao longo do tempo. Bem, para ilustrar esse julgamento, foi realizado um julgamento assim, né, onde na qual o juiz ele teve aquela interpretação que contrariou totalmente o contrato de Sherlock, porque foram utilizados costumes, relações contratuais e também a cultura dele, que no caso era judaica, e a gente consegue entender essa intolerância religiosa como também essa perseguição, porque era meio que ele ter determinada riqueza que ele tinha, como também não era para ele ter convencionado esse contrato totalmente infundado com as leis de venezianas, né? Então foi essa intermediação que utiliza o contra e é representada nessa ilustração aqui gráfica sobre o caso. Aqui a gente pode apresentar um pouquinho da nossa princesa Pórtia, recebendo aqui o comunicado que o Basílio estaria à chegada e como que ela foi importante para a narrativa, porque ela se vestiu, né? Naquela época a mulher não poderia, de fato, advogar ou até mesmo estar no júri. Ela fez isso por causa do seu amado. Ela simplesmente fez tudo isso e ainda foi um script que o advogado famoso da época deu para ela, para como que ela poderia realizar, né, o julgamento, e ela conduziu super bem. Então essa interpretação hermenêutica que eu citei anteriormente foi um script que ela seguiu, na qual ela conseguiu utilizar a retórica para utilizar a relação contratual, a cláusula, né, contra o Sherlock, né, porque não poderia ser visto como algo benéfico para Veneza que matasse um cristão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A relação do livro de Veneza com o filme O Auto da Compadecida da Ariano Suassuna, que traz um trecho justamente na qual que fala sobre essa interpretação do couro, né, como que era para ser apenas o couro e não derramar uma gota de sangue. Então é questionado também isso no livro. Então a gente consegue entender essa relação intertextual tanto na cultura como também na lei, né, porque é utilizado no ramo jurídico as interpretações hermenêuticas para a gente ver em situações que podem ser convencionadas, que muda toda a questão, muda todo o sentido da palavra em determinadas questões.